Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados, é por parte do Parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de junho de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Em 25 de fevereiro, em manifestação na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro propôs ao STF que lhe concedesse anistia por seus crimes. Finalmente, o tribunal respondeu. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Evidentemente que nessa manifestação Bolsonaro não estava se referindo aos presos do 8 de janeiro, aos incautos que seguiram as suas orientações e tentaram ajudá-lo a dar um golpe de Estado e estão pegando penas enormes de prisão. E é neste momento em que Bolsonaro está prestes a acertar as suas contas com a lei e com a história, que ele recebe uma resposta. Projetos que podem anistiá-lo já tramitam no Congresso já há bastante tempo. Parlamentares bolsonaristas já apresentaram pelo menos 5 projetos de lei no Congresso que, se aprovados, anistiam os manifestantes que se insurgiram contra o resultado eleitoral de 2022 e podem alcançar o ex-presidente. Evidentemente é essa a intenção dele e desses deputados. Ele não está absolutamente preocupado com os bagrinhos. Inclusive, um deputado que participou dos atos pró-Bolsonaro vai relatar o projeto de anistia aos participantes do 8 de janeiro, que na verdade é um projeto para anistiar o Bolsonaro. Rodrigo Valadares foi designado pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a bolsonarista Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, para elaborar um parecer sobre o projeto que prevê perdão aos vândalos condenados por atos golpistas e, de quebra, Bolsonaro também. Bom, esse pedido foi respondido pelo Supremo Tribunal Federal. O fato é o seguinte, vamos lá. Os ministros do STF dizem que é ilegal a anistia a Bolsonaro e prevêem que essa medida que os bolsonaristas querem tomar vai ser derrubada. Os magistrados avaliam que a proposta de Bolsonaro de o Congresso aprovar uma medida nesse sentido é mais um instrumento para estimular a base bolsonarista e pressionar o tribunal. Os ministros do Supremo afirmam nos bastidores que não há chance de uma possível anistia a Jair Bolsonaro ou a condenados por participação nos ataques de 8 de janeiro terem validade e ser implementado um processo de anistia para livrar o ex-presidente e também os que seguiram as suas orientações. Mas se não fosse só o STF em peso a dizer isso, em conversas registradas, os magistrados avaliam que a proposta do ex-mandatário de o Congresso aprovar uma medida nesse sentido é mais um instrumento para estimular a base bolsonarista. Eles dizem que uma anistia, mesmo que aprovada pelo Congresso, não teria efeito prático porque certamente seria anulada pelo Supremo. Simples assim. Os integrantes do Supremo afirmam reservadamente que o precedente firmado na anulação do indulto concedido ao ex-deputado Daniel Silveira
é um parâmetro para analisar o caso e indicam que a corte teria maioria folgada para invalidar uma anistia. Na ocasião, o colegiado decidiu que crimes contra a democracia não são passíveis de anistia graças ao indulto. Assim, Bolsonaro até poderia ser anistiado em um projeto do Congresso na investigação das joias, da falsificação de documentos sobre vacinação ou sobre o 8 de janeiro, mas não no caso que apura uma trama para a imposição de um golpe de Estado, a fim de evitar a posse de Lula. A lógica dos ministros é de que permitir anistia para crimes contra a democracia seria colocar em risco a própria Constituição. O movimento de Bolsonaro por uma anistia ganhou força nesse ato na Paulista. É por uma anistia para eles, pobres coitados que estão presos em Brasília, etc, etc. Bom, se isso tudo não bastasse, minha amiga, meu amigo, estes senhores aí, um desses senhores aí, acaba de mandar um recado para o Bolsonaro. É o Gilmar Mendes. O Gilmar diz que reverter a inelegibilidade de Bolsonaro e também lhe conceder perdão por qualquer tipo de crime será muito difícil porque não há clima. Ele disse lá em Lisboa isso, no âmbito de um fórum que ele convocou lá, que está sendo chamado de Gilmar Palusa. Então está enterrada a esperança do bolsonarismo de reverter a condenação do Bolsonaro, e eles continuam falando disso, como disse o Supremo em peso, como diz o Supremo em peso, é para manter mobilizada a base bolsonarista e lhes dar esperança, porque se perderem a esperança eles param de militar. Essa é a grande verdade. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.